Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque a provocação de hoje é sobre estruturas do ambiente e a probabilidade de destino. Você já deve ter percebido que depois que os polos religiosos começaram a se degladiar pelo Banco Central, ficou meio óbvio que o que restou de toda a capacidade produtiva do país vai ser atacada de maneira covarde na cara de todo mundo, que realmente aparentemente não tem solução, é para acabar. Então assim, é taxa de juros a 15%, é derretimento. E como o destino de todo mundo está conectado com a quantidade e a função das estruturas de determinado ambiente, vou trazer essa provocação baseada obviamente no conceito de destino, que já deve ter ficado mais ou menos entendido como as probabilidades que um indivíduo tem dentro de determinado ambiente são conectadas com as estruturas e propósitos dentro desse mesmo ambiente. Ou seja, se no Brasil tivesse, sei lá, 10 bases de lançamento de foguete, o Brasil seria um dos países com mais astronautas do planeta. Porém, o Brasil tem só uma base de lançamento de foguete e prefere cuidar de quilombola ao invés de tentar entrar nessa corrida espacial. E veja, todos os países desenvolvidos, quando eles vão projetar uma cidade, vão projetar um estado, eles fazem uma planificação social baseada nas estruturas que eles conseguem colocar ali. Então eles vão projetar universidades, quais os melhores tipos de conteúdo de uma universidade, quais são os tipos de fábricas que dá para colocar ali para as pessoas poderem ter ali um espaço produtivo para se desenvolver. Então assim, parece até um pouco utópico, mas países desenvolvidos eles planejam e calculam o futuro. E parece até uma coisa meio de louco, baseado no que a gente tem no Brasil, que é simplesmente o contrário. Qualquer pessoa constrói em qualquer lugar que quiser, daqui a pouco vira uma favela e ninguém consegue controlar mais. E para consertar os problemas do país, nós temos os dois polos religiosos, tanto a direita quanto a esquerda, da nossa grande igreja administrativa, que propõem utopias destrutivas. Enquanto tem países propondo a construção, aqui a gente está propondo o inverso, a destruição para chegar em algum lugar. A terra prometida dos dois polos brasileiros, religiosos brasileiros, é de destruir as coisas, é reduzir a estrutura ao máximo. E aí fica a pergunta, se não tem estrutura, se não existe um propósito, qual o destino das pessoas, né? Essa destruição ela tem um preço. O preço do amanhã, obviamente, é todo mundo marginalizado. Porém, para cumprir esses ritos malucos que as religiões estão prometendo, ambos os polos precisam de crédito social. Como já disse antes, você não é apenas uma pessoa apertando botõezinhos em uma urna. Você concede credibilidade e autoridade para que esses polos possam agir e trabalhar. E obviamente, independente se estão fugindo para fora do país ou se estão aqui fazendo alguma coisa, todos os agentes públicos têm uma agenda própria. Todos eles querem inclinar para um novo ordenamento. E obviamente que está rolando uma guerra por crédito social, só que crédito social é de soma zero. O que é algo de soma zero? Tem 1000 unidades e se eu tirar uma unidade, só vai ter 999. Ou seja, na divisão, se eu quiser ter algo a mais, eu vou ter que retirar de alguém. E a gente está chegando num limite onde as pessoas que realmente estão cedendo autoridade, sem ser a massa silenciosa, mas a massa militante engajada, já está chegando a um certo limite dessa disputa. O que me chamou a atenção e que eu acredito que vai acontecer é um embate mais feroz de ataque direto. Enquanto tem pessoas para recrutar,
bacana, beleza. Porém, eu acredito que pelo fim dessa soma zero, o embate agora vai ser direto entre os dois polos. Isso tudo, obviamente, para você ter ali cerca de, 70% dos créditos sociais e começar a fazer regulagem de risco. Como eu disse em algumas provocações passadas sobre a meta-verdade, essa tentativa de você imputar imoralidade no seu adversário para reduzir o impacto que ele tem na sua própria base e acabar recrutando essa base para poder realizar algo fora do regulamento desse ordenamento que a gente vive. Para você fazer qualquer coisa no Brasil hoje, você precisa literalmente quebrar a lei, você precisa quebrar a ordem, e para tu fazer isso, tu precisa de uma maioria para você conseguir quebrar essa ordem. Então, assim, esse embate em algum momento vai se tornar necessário para poder realmente destruir o ordenamento e impor um novo ordenamento. E obviamente, dentro dessas circunstâncias onde tem dois polos querendo se acabar, se destruir, a gente cai no velho ciclo de um recrutamento extremista, obviamente, que, como já disse antes, quando dois polos se sentem acuados, eles vão partir para o extremo com a desculpa de proteção do futuro. O problema todo é, historicamente, quando a gente chega nesse recrutamento extremista, algum sociopata maluco surge e ele simplesmente patrola todo mundo. E ele simplesmente começa a mandar as pessoas para a glória de Deus, pelo simples fato de que a violência ela alcança um patamar tão elevado que você pode tudo. Você, com regulagem de risco, você tem uma certa maioria, mas a minoria também ganha o direito à violência para se proteger. E possivelmente vai sair um maluco que vai querer passar o cerol em todo mundo, levando o país para uma nova ordem. Esse maluco, ele se aproveita dessa destruição coordenada. É normal você ver no período em que o Império caiu, você vê isso pré-ditadura, você vê isso em vários países da África. A estrutura ela vai perdendo força até que vários grupos começam a se degladiar para ficar com esse finalzinho de estrutura, porque as pessoas entendem que sem estrutura não dá para viver. Então o Brasil vai ter que perder boa parte da estrutura para entender que não dá para viver sem estrutura. E o que sobra para mim e para você é adaptação ou exílio, porque ou a gente vai se adaptar ao maluco sociopata que vai simplesmente patrolar todo mundo e impor a sua vontade, ou a gente vai se adaptando aí, vai se condicionando a essa guerra de destruição que tanto as mitologias mais à esquerda ou as mitologias mais à direita vêm propondo. Porque se você reclamar de um dos três, você vai acabar exiliado. Porque o propósito final é a destruição total do ambiente. Independente se eu ou você queira, vai ter que ter um novo ordenamento e possivelmente nós vamos ter que contribuir com toda essa loucura. E a minha convicção ela parte do princípio que no Brasil não convém fazer o certo. Não vale a pena você fazer nada para consertar o país. A polarização ela tá tão bestializada, ela tá tão volátil, que se você fizer algo certo, é capaz da próxima eleição o seu polo perder e você entregar um país bom ou minimamente estabilizado para o seu adversário. E não estou falando do bolso que deixou o país redondinho pro pai Lula, porque não rolou isso. Acho que até pelo contrário. Para ganhar a eleição cometeu vários erros aí, entregou o país também todo cagado. O outro recebeu o país cagado e vai repassar cagado também. E cara, não convém fazer o certo, porque você vai se desgastar. Essas gambiarras para manter um certo funcionamento
eles partem de um princípio de anulação da economia, assim, é você ignorar todas as noções e regras econômicas. Tu pega, por exemplo, o Milei na Argentina, ele pegou um país com um hiperassistencialismo, é assistencialismo social, estatal e industrial. Agora que ele está conseguindo reduzir um pouco desse assistencialismo, só que a indústria odeia ele, o servidor público odeia ele e a sociedade também, porque todo mundo recebia um pouquinho ali e agora acabou essa gambiarra. Então, assim, você deixar um monte de gambiarra para o seu adversário ter que resolver e se queimar diante da população é o modus operandi mais claro e óbvio que tem. As pessoas sabem que algumas coisas vão gerar prejuízo e elas fazem e deixam para o seu adversário aí resolver. Só tu pegar aí o cenário que a gente está vivendo, que, sei lá, o Tarcísio está com 50%, 60% aí de aprovação. Então, assim, é óbvio que em uma situação onde, se eu me mover, eu tomo pedrada, qual é o ambiente que historicamente serve de escudo para todas as merdas que os políticos fazem? O setor produtivo. Você vê essa depenação do Banco Central, pessoal derretendo as reservas do país, taxa de juros explodindo, a produção vai ter que pagar a conta dessa loucura. É impossível você começar qualquer tipo de inflexão de ordenamento sem dar um golpe final na produção. E, cara, o Brasil ele é tão gigante e ele é tão pesado economicamente, tu tem que fazer um esforço hercúleo para quebrar o país, a ponto de tu ir no Banco Central e ter que destruir o Banco Central na cara de todo mundo para destruir a capacidade desse ambiente de se levantar. E aí que começa toda a trilha da provocação, porque se tu acaba de destruir essa produção, você começa a destruição do seu hospedeiro. Não se esqueça que servidor público é um parasita. É impossível agentes públicos não serem parasitas. A destruição do hospedeiro começa com a destruição da produtividade. Você força o ambiente a te obedecer. Eu não tenho crédito social para operar as mudanças, logo eu forço o ambiente a escolher o menos ruim. Que ambientes são esses? Obviamente, setores, zonas religiosas que se tornaram zonas religiosas, setores específicos da sociedade. Você deve já ter percebido que, sei lá, cultura e educação está no polo mais à esquerda, tu vai pegar religião e pequenos comércios estão mais à direita. E a destruição final, a imposição da inflexão que esse pessoal está querendo é justamente essa guerra de zonas religiosas. Então, eu sou mais à esquerda, então eu vou passar leis que prejudicam a religião. Eu sou de direita, então vou passar lei que prejudica a cultura. E essa guerra é justamente para desestabilizar o adversário e ali tentar recolher os créditos sociais que estão naqueles setores, naquelas zonas religiosas. Essa politização forçada que parece que todo mundo é muito politizado, quando na verdade é só uma seleção, só um filtro onde você olha determinada estrutura que tem um propósito de ajudar a sociedade, tem um propósito de suprir as demandas que muitas das vezes eram até obrigações do Estado, só que essas demandas são negligenciadas e essas estruturas elas acabam atraindo pessoas que querem resolver determinada demanda. E quanto mais pessoas em um ambiente, maior o seu crédito social e maior a sua probabilidade de produzir autoridade. E ao ver isso, agentes públicos salivam porque eles com certeza vão forçar um recrutamento, vão forçar uma oxigenação da base através desses setores populares. Então assim, tu vai lá, tu pega um campo neutro, tu xaropa o campo neutro. Se esse campo neutro não quiser te obedecer, tu aplica várias sanções a esse grupo para no final eles se tornarem para-choque de religioso. É uma destruição, eu diria até que sádica. Você transforma esse grupo em um para-choque religioso, ele vai apanhar do outro polo religioso
e simplesmente não vai ganhar nada com isso. É apenas mais uma camada de proteção dentro dessa caminhada destrutiva que ambos os lados estão propondo. Eu perturbo esses setores, eu destruo o fluxo econômico desses setores através de Banco Central e outras medidas, e eu forço a ajuda, o condicionamento desses indivíduos, os forçando assim a enquadrar nas possíveis próximas demandas de um novo ordenamento. Veja, não é só sobre a troca de poder, é sobre você não convencer as pessoas de que a sua ideia é boa e simplesmente destruir tudo para forçar uma espécie de ditadura ideal, uma ditadura idealizada, onde as pessoas vão se condicionar não pela ideia, mas sim para se proteger da possibilidade de destruição. Então, assim, se antes se acreditava muito essa destruição de ambiente ao polo mais de esquerda, hoje a gente tem todos os polos lutando para forçar as pessoas a aceitá-los. E como você mantém essa aceitação, obviamente, tu constrói a marginalização, tu vai em determinado ambiente, tu quebra vários espaços sociais, você quebra a regulagem de civilização de determinado ambiente, aumentando a sua marginalização. O marginalizado não tem a obrigação de seguir ética e moral, ele já não segue o ordenamento. O marginalizado não segue o ordenamento. Então, se eu quero forçar uma inflexão, eu vou destruir a economia, eu vou destruir setores que suprem demandas da sociedade, eu vou condicionar o meu ambiente e, obviamente, eu vou fazer tudo isso em cima de quem ainda está conseguindo sobreviver dentro de uma estrutura. Não. O foco sempre vai ser a marginalização. Os marginalizados sempre serão o alvo, porque eles já não têm o ordenamento. Então eu preciso criar uma massa de zumbi para poder forçar uma quebra de regra na sociedade. E obviamente é aqui que o negócio desanda, pelo simples fato de que marginalizado tem demanda civilizacional. O problema de toda revolução é acreditar que vai conseguir contornar essa massa de pessoas não civilizadas que, dependendo das atitudes dessa pessoa, é perca total. Ou seja, o Brasil se tornou uma fábrica de pessoas totalmente perdidas. É o famoso, é o PTzão louco mesmo. Todo mundo tiltado, coringado. Quanto mais gente coringada, pior vai ficar e mais violento o país vai se tornar. E acredito que o problema nem seja apenas um aumento exponencial da quantidade de marginalizados, porque isso aí já é dado. Essa ambição, ela se torna fatal no momento em que você reduz não só a capacidade operacional da estrutura do Estado, como a capacidade operacional da produção e, principalmente, aí a gente já está chegando na capacidade dos indivíduos de resolverem os seus próprios problemas. Essa liberdade proposta, essa coisa mais passional, essa coisa não lógica de simplesmente destruir tudo, ela simplesmente esconde que o Estado não é a última parte dessa corrente. É o indivíduo que é a última parte desse elo. Primeiro vai vir um ambiente, depois as estruturas e depois o indivíduo. Se você destrói as estruturas, você já está se prejudicando em certa medida. Se você destrói um ambiente, isso é praticamente um churrascamento consentido. Então, assim, é uma liberdade que literalmente te condiciona ao seu fim. E o pior de tudo é ver a aceitação e a militância em torno dessa adaptação de ciclo de condicionamento. Vai ficando ruim, não é porque fica ruim de uma vez, a história do sapo o sapo cozido, né? A água vai esquentando e o sapo não vai percebendo. As pessoas, elas vão escamando de leve para a população não se revoltar, para os indivíduos continuarem
com o seu carnaval e se condicionando. Então, se antes eu comia carne de vaca, agora eu como carne de frango, agora eu como ovo, agora eu tô comendo cartilagem. Mas veja bem, carnaval tá aí para todo mundo, independente se o Estado está entrando numa espécie de inércia existencial. Então, assim, o Brasil, ele é um país sem futuro. Ele já é um país sem futuro. Ele já é um país colapsado. E as pessoas ainda não entenderam que elas estão em um país colapsado. Ah, não, mas a gente está isolado do planeta e tal. E aí que tá. A geopolítica do planeta deu um cavalo de pau. E o planeta tá cheio de agressores agora. É um planeta agressor, é um planeta violento, é um planeta imperialista. E o Brasil é um cofre de minérios. E já está sendo apontada várias possíveis interferências de alguns países no Brasil para se meter a mão, para se obter todos esses recursos. E como que a gente defende esse recurso, sendo que as nossas religiões propõem a destruição? Já parou para perceber se as religiões realmente estão interessadas na soberania do país? Porque ambas as religiões querem destruir o país. Ambas as religiões, ambos os polos religiosos destruíram praticamente tudo que tem no Brasil. E meio que misteriosamente, após o planeta inteiro reduzir a sua capacidade total, alguns impérios começaram a invadir. De onde vem a liderança desses polos religiosos? Então, assim, o que resta, que vai restar é uma dependência como segurança. Eu destruí a sua produção, eu destruí a sua estrutura. Então pega aqui um Bolsa Família, pega aqui 500 créditos de acesso, 500 dinheiros para você ficar feliz, mas gasta com cuidado, gasta só com o básico. Nós vamos controlar para você gastar direitinho o seu crédito, sua esmola. Então, assim, estamos nos condicionando a esse projeto de escravos projetados, pessoas que são condicionadas a aceitar determinadas circunstâncias de determinado ambiente. E pô, tá do caramba. Neymar voltou pro Santos, carnaval, força Anitta. Anitta tem que curar da depressão. Porra, tá do caralho. A gente não tá vivendo um colapso controlado, uma degradação proposta. Fica de boa, pô. Tu não vai viver com 500 conto, enquanto os impérios mantêm o sonho do império, comer bem, viver bem. Nós somos apenas escravos tropicais de todo o império. E você aí servindo a algum polo religioso. Espero conseguir um dia retirar alguém. Uma pessoa será o suficiente, será um motivo de alegria, porque toda provocação, obviamente, é uma revolta de Atlas. Muito baseada nesse Brasil ame ou deixe. Não se esqueça que exiliados são pessoas com propósitos. Tanto as pessoas que fogem para fora, quanto as pessoas que conseguem fugir dentro de determinado ambiente. Não seja crédito intelectual de maluco. Não apoie essa mitologia de destruição burra que só vai te tornar um escravo. Não corta o galho que tu tá sentado. A provocação de hoje é sobre isso. Se tu acha que te trouxe alguma reflexão, já vem aqui, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha aí com seus amigos e escolha aqui alguma outra provocação. Tem umas provocações da hora aqui para você escutar, beleza? Então fique com Deus, um forte abraço, até a próxima provocação.